Peço feedback aí, pessoal, a apresentação já abriu aí para vocês, tá bem? Sim, Já professor. sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o que é que eu programei para a aula de hoje, né? Então, a gente vai mencionar, assim, superficialmente os pontos que a gente trabalhou na última aula, porque, como eu falei anteriormente, alguns alunos não puderam participar da última aula, então a gente já menciona os assuntos que foram trabalhados, mencionar rapidamente quais são os domínios da ergonomia, né? E adentrar especificamente na questão da ergonomia física, com foco específico na questão do conforto térmico, das variáveis ambientais, para depois a gente partir para antropometria, biomecânica, posto de trabalho, controle e manejo e assim sucessivamente, todos os assuntos dentro da ergonomia física. Então, pessoal, na última aula a gente trabalhou com a definição de ergonomia, mais uma vez, na questão da conceituação, que é a relação da adaptação de um sistema, né? Quando a gente fala em sistema, a gente está falando num posto de trabalho, numa máquina, num equipamento, numa ferramenta, num produto, para buscar adaptar as condições desse sistema ao usuário que ali vai utilizar, vai desempenhar a sua atividade, de forma a promover seu bem-estar, o seu conforto, né, que não comprometa na sua saúde, sem que ele perca o desempenho para a realização da tarefa. Lembrando que atingir os objetivos necessários diante da realização da tarefa é um dos objetivos da ergonomia. A gente viu também a questão da abrangência da ergonomia, né? Então a gente viu alguns vídeos simplórios, além dos vídeos a gente viu alguns produtos, então a ergonomia vai desde pequenas correções que nós podemos fazer no nosso dia a dia, no nosso ambiente até domiciliar, a pequenas modificações nos ambientes de trabalho que não geram muitos custos, a grandes modificações que trazem custos maiores, além dos produtos, né? Então produtos que levam em consideração os aspectos ergonômicos. A gente trabalhou também com um pouquinho do histórico da ergonomia, desde a relação da ergonomia com o homem pré-histórico e a sua necessidade de desenvolver equipamentos e ferramentas para atender às suas necessidades, sejam necessidades de pesca, de caça, de moradia, enfim, a gente viu, caminhou ao longo da história, né, que a ergonomia sempre está relacionada às necessidades do homem em atender os seus anseios, os seus desejos e atender de uma forma que o satisfaça nas questões de conforto, né, que não comprometam nem a sua saúde nem o seu bem-estar. A gente viu a questão da Revolução Industrial, que trouxe grandes transformações, né, principalmente com a instauração da indústria propriamente dita e com a mudança dos sistemas de trabalho, e caracterizado, que ficou assim mais claro para a gente na engenharia de produção, principalmente com Taylor e Ford, que mudaram consideravelmente a forma como o trabalho ele era concebido, e isso impactou na forma como o ser humano desempenhava uma tarefa, ampliou a sua carga de trabalho, em muitos casos gerou a sobrecarga de trabalho para aquele indivíduo e marcou mais uma vez a história da ergonomia. Vieram as guerras, né, e a questão de adaptar as necessidades, por exemplo, de manusear uma arma, de levar de um ponto para outro, de, por exemplo, ter uma bolsa compatível com o máximo de carga que aquele indivíduo pudesse carregar no período das guerras. Então a ergonomia ali já foi sendo vista como extremamente importante para atender os anseios do homem. Até que em 1949 veio a consolidação da ergonomia como uma disciplina científica. Então a gente viu também a questão dos objetivos da ergonomia, né? Então muito relacionado com o conceito que ela possui. Então saúde, bem-estar, atender essas necessidades do ser humano, sem que perca a eficiência, sem que perca a eficácia no desempenho da tarefa. Então, tudo isso são os objetivos da ergonomia. A gente viu os aspectos que são importantes quando se fala na ergonomia, né? Sempre um usuário e um sistema. Então, esse sistema pode ser a máquina, o ambiente, uma ferramenta, como eu falei para vocês, e outros aspectos que são importantes também, né? Como a informação, os aspectos organizacionais e as consequências que aquele trabalho vai fazer, tanto as consequências positivas quanto as consequências negativas. E as contribuições da ergonomia, né? Que a ergonomia pode, dentro dos projetos,
está na fase de concepção, ou seja, antes do projeto ser executado, já entrar dentro daquele aspecto projetual alguns conceitos ergonômicos, né, que é o cenário ideal, quando a gente projeta, já levando em consideração os aspectos ergonômicos, a ergonomia de correção, que é já um projeto que já existe, e fazer uma mudança nele, então acaba sendo mudanças mais onerosas, né, mais custosas para a empresa. A ergonomia de conscientização é buscar dentro dos ambientes laborais, buscar que o colaborador ele leve em consideração os aspectos ergonômicos e ele entenda que é necessário, diante de uma situação, digamos assim, que ele está distante da situação ideal, por exemplo, está com a coluna um pouco mais curva, está carregando peso só de um lado do corpo, então esses aspectos para ele procurar uma distribuição de carga, procurar a melhor posição para a coluna, então esse aspecto da conscientização é muito importante. E a participação, que é o envolvimento dos colaboradores, dos usuários do sistema, né, macroambiente, no desenvolvimento e na otimização de um projeto. Certo, pessoal? Então esses foram os temas, rapidamente, que nós trabalhamos na última aula. E hoje a gente vai avançar com os domínios da ergonomia. Então, como eu já mencionei na aula passada, quando a gente fala em análise ergonômica ou análise das condições ergonômicas, a gente está falando em uma análise mais holística, uma análise sistêmica. Por quê, professor? Uma análise holística, uma análise sistêmica. Porque quando a gente fala em análise ergonômica, a gente está envolvendo todas as variáveis que estão relacionadas com aquele posto de trabalho, com aquele sistema, etc. Então a gente tem que levar em consideração os aspectos físicos, a questão da anatomia do homem, a relação da anatomia desse homem com o posto de trabalho propriamente dito, para saber se existe uma compatibilidade, as questões antropométricas, melhor dizendo, as questões de biomecânica, que são os movimentos que eles realizam naquele posto de trabalho, os aspectos cognitivos, né? Tanto a carga cognitiva daquele trabalho, né, que ele precisa utilizar para desempenhar aquela tarefa, seja o raciocínio, seja o processo de memorização, quanto os aspectos da carga mental, né, que são todas as variáveis que influenciam no aspecto psicológico daquele indivíduo e que acabam culminando em fatores como o surgimento do estresse. Né? Então, os aspectos organizacionais, a questão do trabalho em equipe, dos turnos de trabalho, né? A questão da carga horária diária, os aspectos sociais, a interação daqueles indivíduos dentro do ambiente de trabalho e os aspectos ambientais, né? A importância de se analisar as variáveis ambientais e como elas impactam no desempenho de um colaborador. Então, quando se fala em uma análise ergonômica, se fala em uma análise sistêmica que engloba todas essas variáveis. Só que, às vezes é muito difícil, às vezes não, na maioria das vezes é muito difícil desenvolver uma análise ergonômica que absorva, que abranja todas as variáveis inerentes a um posto de trabalho. Então, diante dessa abrangência da ergonomia, que a gente já viu, alguns pesquisadores acabaram focando em aspectos específicos desse sistema. Né? Então, por exemplo, se aqui a gente tem 5 aspectos, então alguns pesquisadores acabaram trabalhando especificamente com um deles, seja nos aspectos físicos, seja nos aspectos cognitivos, seja nos aspectos organizacionais. E esses aspectos específicos do sistema, eles são chamados de domínios especializados, que são intitulados dentro da ergonomia como os domínios da ergonomia. Então, o primeiro domínio que surgiu inicialmente, era o foco da ergonomia, era a ergonomia física, né? Que era o estudo das condições antropométricas, da anatomia do ser humano, da fisiologia, da biomecânica, dos movimentos que eles realizavam. Com o passar dos anos, foi se observando que só os aspectos físicos, eles não eram os únicos que influenciavam na saúde e no bem-estar do colaborador. Então, foi se vendo principalmente com a questão da ampliação do conteúdo da tarefa. Então, quando eu falo em ampliação do conteúdo da tarefa,
quando os indivíduos passaram a realizar atividades que demandavam mais do aspecto cognitivo, né, do pensar, do memorizar. Então, entrou-se em outro domínio especializado, que é a questão da ergonomia cognitiva. O terceiro domínio, né, considerado domínio clássico da ergonomia, é a ergonomia organizacional. Então, esses são os três domínios considerados os domínios clássicos da ergonomia. São os três primeiros domínios que hoje em dia a gente já vê ramificações desse domínio. Por exemplo, dentro da ergonomia física, a gente já vê a questão da ergonomia do produto, então focado especificamente na relação dos aspectos ergonômicos com o processo de PDP, né, o processo de desenvolvimento de produtos, a questão da ergonomia e sua relação com as variáveis ambientais, que foi denominado de ergonomia ambiental ou ergonomia do ambiente construído, estudado principalmente para quem é da arquitetura, da engenharia civil, que é muito, muito importante. Então, esses são considerados os três domínios clássicos da ergonomia. Eu ia até no início perguntar se vocês já sabiam essa diferenciação, mas só para clarear aqui. Essa diferenciação vocês já dominavam, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida com relação à diferenciação entre esses três domínios clássicos da ergonomia? Está claro para todo mundo? Positivo, professor. Beleza. Então vamos caminhando. Primeiro ponto, ergonomia cognitiva. Como eu falei para vocês, a ergonomia cognitiva, ela se ocupa dos processos mentais. Então, a primeira diferenciação que a gente tem que falar com relação à ergonomia cognitiva é a diferenciação entre carga cognitiva e carga mental no trabalho. Quando se fala em carga cognitiva, são todos os aspectos de cognição que o indivíduo utiliza no desempenho da sua tarefa. Professor, o que são aspectos de cognição? Percepção, memória, raciocínio, a resposta motora. Então, são aspectos cognitivos que estão relacionados com atividade específica. Quando se fala em carga mental, a carga mental é a composição da carga cognitiva, da tarefa, com todas as outras variáveis que influenciam no aspecto psicológico daquele indivíduo. Como assim, professor? Por exemplo, fatores sociais relacionados ao trabalho, a relação que o indivíduo tem com um colega de trabalho, a relação que o indivíduo tem com o superior, a relação que o indivíduo tem dentro daquele ambiente de trabalho. Além das relações sociais que tem dentro daquele ambiente de trabalho, tem todos os aspectos relacionados a fora do trabalho. Por exemplo, o indivíduo está com problema fora de casa. Hoje em dia não se existe mais a desassociação entre trabalho e vida pessoal, porque já se reconheceu que os problemas que nós temos fora do trabalho, a gente acaba, mesmo que involuntariamente, levando para o ambiente laboral. Por exemplo, um indivíduo está com um filho doente, um exemplo. Ele está lá desempenhando sua atividade, mas inconscientemente ele está preocupado com seu filho que está lá em casa sob cuidados. Né? Então, todos esses aspectos, tanto relacionados à carga cognitiva da tarefa, percepção, memória, raciocínio, quanto os aspectos sociais, quanto os aspectos externos ao trabalho e todos os outros fatores que influenciam no aspecto psicológico daquele indivíduo, constituem a carga mental de trabalho. Então, essa relação entre aspectos da carga cognitiva, aspectos da carga mental, acaba culminando em um fator que é muito estudado dentro da ergonomia cognitiva e que principalmente lá no final da década de 80 e início dos anos 90 passou a ser mais, digamos assim, olhado, né? Que é a questão do estresse. Porque aquelas doenças ocupacionais que não são, entre aspas, vistas,
Por exemplo, um indivíduo está com, sei lá, tá com algum distúrbio no ombro. Então, é possível ver que ele está com um problema ali no ombro, que ele não consegue levantar o braço. Mas uma doença laboral de cunho psicológico, como por exemplo, o estresse, não pode ser visto. Então, até o final da década de 80, fatores como o estresse, eles eram negligenciados. Então, foi reconhecendo que é importante levar em consideração esses aspectos. E desde a década de 90, a economia cognitiva, ela ganhou força e vem ganhando cada vez mais força dentro dos ambientes organizacionais. Então, quando a gente observa essas 4 atividades, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Primeira pergunta: a carga cognitiva dessas atividades é a mesma? Carga cognitiva. Vamos lá, pessoal, me ajudem aí. Carga cognitiva. O pensar, o processo de memorização, a tomada de decisão nessas atividades é a mesma. A gente tem aqui um segurança, tem um call center, tem um controlador de voo e tem aqui um serviço de mineração. A carga cognitiva dessas atividades é a mesma? Não, professor. Não. Todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda. Aí a segunda pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: a carga cognitiva de um operador de call center, por exemplo, que precisa estar ligando o tempo todo, manuseando o computador, é a mesma carga cognitiva, por exemplo, de um segurança? Segunda pergunta. Marcos Antônio. Acredito que não, professor. Certo. Marcos Antônio falou que não. Agora a resposta objetiva não ajuda, né? Alguém pode me explicar por que não é? Primeiro, o que é a carga cognitiva? Só para eu ver se vocês entenderam. E fazer essa diferenciação com exemplos. Professor, seria basicamente assim o nível de preocupação que a pessoa ia ter que ter, né? É, quanto que ia exigir nesse sentido. Quanto que a pessoa seria exigida. Seria mais ou menos isso? Pronto, essa palavra é boa, a palavra exigência, né? Mas a gente precisa abranger um pouco mais essa questão da exigência, né? Porque, por exemplo, na atividade de call center, então os profissionais têm que ter um nível de atenção, certo? Eles têm um certo nível de memorização, porque, por exemplo, se eles estiverem oferecendo um produto, eles têm que ter toda a descrição daquele produto, ou, por exemplo, eles têm que saber todo o texto que eles precisam falar para o cliente. Então, naquela atividade específica ali, vai ter um processo de atenção, um processo de memorização, uma resposta motora diante do que o cliente responder ou perguntar. Então, para cada atividade específica, ela vai ter um tipo de exigência. Não sei se foi o Ítalo que falou, ela vai ter um tipo de exigência, certo? Então, por exemplo, um controlador de voo, ele já tem uma exigência, um nível de atenção, um nível de memorização completamente diferente de todas essas atividades. Então, o primeiro ponto é esse. Carga cognitiva, como foi falado, é o nível de exigência que é necessário para aquela atividade. Nível de exigência referente a quê? Atenção, memorização, resposta motora. Cada tipo de atividade tem uma demanda cognitiva diferente. Dito isso, a segunda pergunta: é possível considerar
Agora, que a carga mental, por exemplo, de um segurança, pode ser equiparada de um operador de call center? Ou não? Agora eu estou falando da carga mental, que são todos os fatores, incluindo a carga cognitiva, que influenciam nos aspectos psicológicos daquele indivíduo. Pode sim. Pode ser equiparada? Pode sim. O segurança tem que ficar prestando atenção em tudo ao seu redor. Não só, ele não vai usar somente o físico dele, mas ele tem que prestar bastante atenção, talvez até mais. Beleza. É um ponto de vista. Eu queria saber se todo mundo concorda ou alguém discorda, que a carga mental de um segurança pode ser equiparada à carga mental de um operador de call center. Eu acredito que não. Talvez tenha alguma semelhança, mas em detalhe ou outro. A questão dos sentidos envolvidos das duas atividades são similares, mas com graus de atenção diferenciados. Né? A segurança está muito atento, utilizando a visão e a audição, assim como o call center, mas o call center necessariamente está preocupado ali só com o seu atendimento individual, né? Com a cabine, com a pessoa que está do outro lado da linha. E o segurança com toda a visão ali ampla do local que ele está, né? Ele é responsável por aquele local. Então, acredito que tem algumas diferenças nesse sentido. Certo. Professor, Pode falar. então, pensando aí com esse ponto que o Lucas levantou, né? Eu acredito que se formos pensar no sentido de carga, assim, mas sem fazer a distinção entre o tipo de atividade, eu acredito que se compara, assim, a carga mental que o segurança tem e também comparando com esse outro tipo de atividade aí que foi comparado, essas duas comparações. Eu acredito que a carga mesmo, assim, se a gente não levar em consideração o tipo de atividade, eu acho que esse fica bem próximo. Professor, Pode falar. corrigindo, em relação ao que o Felipe falou, eu não acho que sejam parecidos as exigências. Estou falando que a carga de segurança pode ser equiparada, não que seja parecido. Os sentidos que são usados, o tipo de carga que é usado, mas que a quantidade de exigência do segurança pode ser até maior. Certo. Alguém tem mais algum ponto a acrescentar? Exatamente isso. A atividade é diferente, mas a carga é parecida. Seria isso, mais ou menos. Mas aí, Ítalo, qual carga você está falando? Você está falando da carga mental ou da carga cognitiva? A carga mental. Certo. Alguém tem algum ponto a acrescentar? Acho que não, né? Acho que foi bom os pontos de vista, digamos assim, porque uns foram até antagônicos. Então, pessoal, quando se fala em carga mental ele é um conceito mais amplo, certo? E a carga mental, ela vai levar em consideração tanto os aspectos relacionados ao trabalho, relacionado principalmente à carga cognitiva daquela tarefa, que é toda essa questão da exigência que o Ben falou, né, de atenção, de memorização. Os aspectos, como eu falei anteriormente, relacionados ao social, né, que acabam influenciando o psicológico daquele indivíduo, fatores externos e todos os outros aqueles fatores. Quando a gente fala em carga mental, a gente nunca pode, não vou dizer nunca pode, né, mas é errado a gente comparar a carga mental de uma atividade com a outra. Por quê? Quando a gente pensa, estou falando especificamente da carga mental, então vamos pensar aqui no segurança. Então, o segurança, ele não tem que memorizar tanto quanto um operador de call center, certo? Por outro lado, a monotonia que ele tem no seu trabalho, ela pode ser considerada bem maior que a monotonia que existe dentro
dentro de um call center, por exemplo. Então, que dentro de 2 atividades, ou 3, ou 4, o que nós podemos comparar é a carga cognitiva, que em sua maioria são fatores que a gente consegue, entre aspas assim, mensurar. Quando adentra nos aspectos da carga mental, a gente já está entrando dentro de um campo que caminha para o aspecto subjetivo. Porque, como eu falei para vocês, adentra em consideração aspectos até alheios ao trabalho. Então, por exemplo, se um indivíduo dentro do um segurança, por exemplo, se tem um dia que ele está muito mais estressado que outro dia, aquilo é exclusivamente pelo trabalho? Não. Porque, como eu falei para vocês, a carga mental do trabalho hoje em dia não está associada única e exclusivamente à carga cognitiva. São fatores externos que acabam sendo trazidos para o trabalho, influenciando na carga mental que aquele indivíduo vai ter. Então, essa distinção entre carga mental e carga cognitiva, ela é muito importante. Comparar a carga cognitiva é possível, impossível entre aspas, mas comparar a carga mental entre 2 atividades, principalmente quando são atividades muito antagônicas, já cai no campo da subjetividade e a gente não tem condições de fazer essa comparação. O que nós podemos dizer é que tanto a atividade de segurança, por exemplo, quanto a atividade de call center, elas têm uma carga mental alta e podem combinar em fatores, por exemplo, como o estresse e gerar distúrbios psicológicos. Então, o único consenso que a gente pode ter é que as atividades, essas 2 atividades, pode gerar uma carga mental passiva de aumentar os níveis de estresse de um indivíduo. Agora, a comparação em linhas finas assim, e objetiva da carga mental especificamente não é possível. Então, eu só fiz esse pequeno debate para que essa distinção entre carga cognitiva e carga mental fique bem claro para vocês. Tá bem? Essa distinção, carga cognitiva e carga mental, ficou claro para todo mundo, pessoal? Ou alguém discorda de mim? Ficou assim, professor. Tranquilo? Discordar, a gente pode debater, que não tem problema nenhum. Beleza? Então, ninguém se posicionou aí. Vamos caminhando, tá bem? A gente chega, eu estou passando por esses 2 domínios, cognitivo e organizacional, mais rápido, porque a gente vai trabalhar especificamente assuntos relacionados a eles após a ergonomia física. E a ergonomia organizacional, que foi o último domínio, digamos assim, o último domínio clássico a ter o seu foco de estudo, né? Que trata especificamente como a estrutura da organização ela pode influenciar na saúde e no bem-estar dos indivíduos, né? Então, desde o trabalho em grupo, a questão do projeto participativo, o trabalho cooperativo, as questões de liderança. Então, alguns alunos aqui trabalharam comigo na disciplina passada, na primeira parte da disciplina, os tipos de liderança, e viu como esses tipos de liderança eles acabam influenciando na motivação dos colaboradores. Então, quando a gente está falando em motivação, a gente cai dentro dos processos mentais do indivíduo e cai dentro lá da ergonomia cognitiva, né? A motivação dentro do ambiente de trabalho. Então, a ergonomia organizacional é relacionada principalmente à estrutura organizacional das organizações e como elas influenciavam em todo o conceito, em todo o contexto, né? Impactando desde a ergonomia cognitiva como a ergonomia física e diretamente na saúde e bem-estar dos colaboradores. A gente entra, pessoal, agora especificamente dentro da ergonomia física. Então, como eu falei para vocês lá no início da aula, a gente vai trabalhar principalmente com a questão das variáveis. Hoje, especificamente, com a questão da térmica, né, do conforto térmico, para depois adentrar em antropometria e biomecânica. Então, a ergonomia física
e foi o primeiro domínio, digamos assim, que era o foco do estudo. Então, é o que, digamos assim, simboliza, entre aspas, a definição da ergonomia. Adaptar um posto de trabalho às necessidades do colaborador. Então, quando a gente fala em adaptar o posto de trabalho, é ter um maquinário compatível, é ter ferramentas compatíveis, é ter uma mesa, uma cadeira compatível com as suas necessidades. Então, isso absorve a ergonomia física. Então, ela vai estudar anatomia humana, certo? As estruturas do corpo. Vai estudar também a fisiologia, que é a forma como essas estruturas elas funcionam. Antropometria, que são as dimensões corporais, e a questão da biomecânica, que são os movimentos que são executados. Então a gente vai ver, a gente já sabe que movimentos repetitivos, eles podem comprometer a região corporal que desempenha aquela atividade. E ao comprometer aquela região, pode gerar um distúrbio ali, né? Afastar o colaborador e trazer custos para a empresa. Então ela vai estudar também a postura dentro do ambiente de trabalho. Então lá na primeira aula vocês viram algumas imagens, principalmente relacionado à coluna, né? E a gente acaba assumindo durante a nossa jornada diária algumas posturas que fogem da posição natural da coluna. Então isso, quando repetido, pode resultar até em desvios da coluna. A questão do manuseio de materiais, né, buscar sempre a distribuição das cargas, porque acho que foi na primeira aula, eu trouxe também uma imagem de que quando a gente concentra o peso de um lado do corpo, a gente acaba gerando desvio da coluna para aquele lado que carregamos o peso, quando o ideal é fazer uma distribuição das cargas e manter a nossa coluna numa posição neutra. Os movimentos repetitivos, né? E as DOTs, né? As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que surgem a partir dos movimentos não naturais que são realizados pelo corpo e se caracterizam também como dores, formigamentos, desconfortos e assim por diante. Então estuda também as questões dos projetos de posto de trabalho, como eu falei para você, né? A primeira definição que nos vem à cabeça de ergonomia, adaptar o posto de trabalho ao colaborador, segurança e saúde do trabalhador. Quando a gente fala na ergonomia física, tem três campos, assim, três âmbitos que são bastante estudados, que absorvem quase todos os temas de ergonomia física. Primeiro, as características ligadas à influência do ambiente físico. Então, sempre que se fala em ambiente físico dentro da ergonomia, ou variáveis físicas, ou variáveis ambientais, a gente está falando de variáveis como temperatura do ar, velocidade do ar, umidade relativa, o ruído, níveis de CO2, material particulado. Então, são todas as variáveis que podem influenciar, digamos assim, na saúde do colaborador. As características antropométricas, que são as dimensões daquele indivíduo e a sua relação com os equipamentos que ele utiliza, e os movimentos que as estruturas corporais por ele realizam durante a atividade, durante uma jornada laboral. Então a gente vai trabalhar, pessoal, hoje, rapidamente, esses três pontos, focando especificamente nesse primeiro aqui, as características ligadas à influência do ambiente físico. Trabalhamos nessa aula principalmente esses pontos para adentrarmos nas próximas duas aulas nas questões de antropometria e biomecânica. Então, como eu falei para vocês, quando se fala nas variáveis ambientais, a gente está falando, como eu falei, temperatura do ar, calor e frio, qualidade do ar, agentes tóxicos, o ruído, vibrações. Então, muitas vezes, dentro dos aspectos ergonômicos, essas variáveis acabam sendo negligenciadas. Por quê? Porque se foca muito em aspectos como a questão do posto de trabalho em si tem que estar compatível, só que às vezes se esquece das questões térmicas, do ruído. Então, levar em consideração esses aspectos é extremamente importante.
Antes de adentrar na questão do PMV, propriamente dito, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se vocês na outra disciplina trabalharam o conteúdo referente ao conforto térmico e se já ouviram falar no índice PMV. E aí, pessoal? Já ouviram falar no índice PMV? Trabalharam com conforto térmico na outra disciplina? Não, professor. Não, né? Não. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é o conforto térmico? Conforto térmico, o conceito é bem tranquilo. Primeiro, conforto térmico é um aspecto psicológico, é uma condição mental do indivíduo que vai expressar a satisfação com as condições térmicas que ali estão propostas. Quando se fala nas condições térmicas, o primeiro conceito que tem que surgir é o ambiente termicamente moderado e o ambiente que não é termicamente moderado. O que é um ambiente termicamente moderado? O ambiente termicamente moderado é um ambiente que é propício ao conforto térmico, certo? Professor, como assim um ambiente que é propício ao conforto térmico? São ambientes que não possuem temperaturas muito elevadas, certo? Que não caracterizam, por exemplo, insalubridade, certo? E ambientes não são favoráveis ao conforto térmico, né? Ou que não são termicamente moderados. Por exemplo, um operador de caldeira, ou indivíduos que trabalham com temperaturas próximas aos 40 graus, por exemplo, então aí é considerado ambientes que não são termicamente moderados. Então, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar é referente a um ambiente termicamente moderado. Então, quando se fala no ambiente termicamente moderado, para avaliar as condições térmicas dentro desses ambientes, ao longo da história foram utilizados vários índices de avaliação. Só que o principal índice utilizado para avaliar o conforto térmico é o chamado PMV, Predict Mean Voltage. O índice PMV ele foi desenvolvido por Fanger em 1970. Como foi desenvolvido esse índice? Fanger, em 1970, ele realizou um estudo, eu não sei ao certo o número de indivíduos, mas foi próximo de 1.000, foi um pouco superior a 1.000, eu não lembro, ao certo. E ele realizou um experimento com esses indivíduos em diferentes temperaturas, controlando, submetendo-os às diferentes temperaturas e controlando as vestimentas que eles utilizavam. E a partir desse estudo, ele desenvolveu um índice chamado PMV. Esse índice ele vai prever a sensação térmica de um indivíduo diante das variáveis ambientais que ele está submetido cotidianamente. A partir do PMV surgiu outro índice, o PPD. Então, o índice PPD ele vai gerar o percentual de indivíduos insatisfeitos dentro de um ambiente termicamente moderado. Então, esses índices, PMV e PPD, eles são utilizados para avaliar conforto térmico. Professor, se eu falou, eu não entendi nada. O principal índice utilizado para avaliar o conforto térmico em ambientes termicamente moderados, ambientes propícios ao conforto térmico, é o índice PMV, que vai prever, ele busca prever a sensação térmica dos indivíduos dentro daquele ambiente. A partir do PMV, calcula-se o PPD, que é a porcentagem de pessoas insatisfeitas que pode existir dentro de um ambiente.
Pergunta: deu para ficar claro essa primeira passagem que eu trouxe para vocês? O que é o PMV, o que é o PPD, para que eles são utilizados? Se alguém não entendeu, só dá pode colocar só uma interrogaçãozinha aí no chat, que eu repito, sem problema nenhum. Se alguém tem alguma dúvida também. Tranquilo para todo mundo, pessoal? Quem falou nada, ninguém se posicionou. Posso seguir? Então, vamos lá. Então, vamos entender como foi que surgiu, estruturado, né, esse índice. Primeiro ponto, sensação térmica. Vocês sabem o que é a sensação térmica. Então, quando você está... A sensação térmica é uma variável subjetiva, certo? Então, dentro de um ambiente, a temperatura está com 30 graus, mas eu estou com a sensação térmica, sei lá, sensação térmica de que não está tão quente, por exemplo. Está tranquilo para mim. Já para outra pessoa, 30 graus está muito quente. Então, aquelas pessoas, elas possuem sensações térmicas diferentes. Então, a sensação térmica, por mais que seja uma variável subjetiva, ela está relacionada ao equilíbrio térmico do corpo. Quando se fala em equilíbrio térmico do corpo, a gente tem que remeter às duas temperaturas. Primeiro, temperatura neutra. O que é uma temperatura neutra? É uma temperatura que o indivíduo está confortável termicamente. Ou seja, a minha temperatura neutra que eu fico confortável é 22 graus, por exemplo. Já a Tatiane não, Tatiane ela prefere, ela fica mais confortável com temperaturas mais altas, 25 graus. Então a temperatura neutra, ela vai variar de indivíduo para indivíduo. A outra temperatura que se relaciona com a questão da sensação térmica e do equilíbrio térmico é a temperatura interna. Ou seja, todos nós temos uma temperatura interna que, segundo a literatura, em linhas gerais, ela varia no entorno de 37 graus, certo? Então, o equilíbrio existe quando essa temperatura interna ela está dentro dos padrões do nosso corpo, entre aspas, ali no entorno de 37 graus Celsius. Quando essa temperatura interna ela sofre alterações, quando é que ela vai sofrer alterações? Quando o corpo ganha calor. Ah, professor, como é que o corpo ganha calor? Quando eu faço uma atividade... Só um instante aqui, pessoal. Quando eu faço uma atividade física, por exemplo, eu estou aumentando a minha taxa metabólica, certo? Eu estou gerando mais energia. Quando eu gero mais energia, a minha temperatura interna ela acaba sofrendo alteração, ela acaba aumentando. E como o meu corpo reage? Ele procura maneiras de dissipar essa energia. Como é que ele procura maneiras de dissipar energia? De voltar à temperatura normal? Por exemplo, com o processo de sudorese. Então, quando a gente está suando, aquilo é uma resposta do nosso corpo para voltar a ter a temperatura interna propícia ao equilíbrio térmico. Isso quando o nosso corpo ganha calor. Quando o nosso corpo perde calor, por exemplo, que a gente está diante de um ambiente frio, então a nossa temperatura interna ela acaba diminuindo. Então o nosso corpo, ele responde voluntariamente e involuntariamente. Então quando a gente pensa, vou pegar um casaco, é uma resposta involuntária. Então quando a gente começa a esfregar, por exemplo, o nosso braço para esquentar uma região com as mãos, aquilo é uma resposta voluntária para gerar calor naquela região, certo? Então a sensação térmica ela se relaciona com esse equilíbrio térmico, certo? Com esse mecanismo
termorregulador. A temperatura interna subiu, então preciso procurar maneiras de ela voltar à sua temperatura natural. A temperatura interna diminuiu, então preciso procurar maneiras de ela voltar à sua temperatura natural. E a insatisfação térmica dentro de um ambiente, ela vai existir quando? Quando essa temperatura interna ela é alterada, certo? Que é quando o indivíduo considera, como esse ambiente aqui está quente. Então é quando a temperatura neutra não foi atingida e quando a sua temperatura interna ela foi alterada. Então quando a gente fala no conceito de conforto térmico, a gente tem que remeter, por mais que seja um conceito, como eu falei para vocês, subjetivo, uma condição da mente, esse conceito ele é influenciado por respostas do nosso corpo. Bem, pessoal? Vou perguntar se vocês entenderam essa explicação. Ficou confuso? Se ficou confuso, eu tento sintetizar para vocês. Ou tá tranquilo? Dá para caminhar? Só preciso que vocês me ajudem, que vocês me dêem alguns retornos aí para a gente poder avançar. Pode ser aqui, professor. Então vamos lá. Tenta explicar com um exemplo mais prático. Vamos lá. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e eu fechei todas as janelas, certo? Então não tem circulação do ar nesse ambiente, certo? Então a temperatura do ambiente ela começa a subir. Então quando a temperatura ela começa a subir, a minha temperatura interna ela vai ser alterada, certo? Então quando minha temperatura, por que ela está sendo alterada? Porque a temperatura naquele ambiente aumentou e como a temperatura naquele ambiente aumentou, eu acabo absorvendo, entre aspas, mais energia, mais calor. Então quando eu absorvo mais calor, a minha temperatura interna, que deveria ser de 37 graus Celsius, ela começa a subir, certo? Quando a temperatura interna do meu corpo ela começa a subir, o meu corpo ele vai procurar maneiras de dissipar essa energia que meu corpo absorveu, oriunda do ambiente que foi todo fechado. Então, como é que ele tenta dissipar essa energia? Eu começo a suar, certo? Eu começo a transpirar. Então, o processo de transpiração é uma resposta do corpo tentando eliminar aquela energia que foi absorvida, que alterou a minha temperatura e busca fazendo ela voltar ao seu estágio inicial, que é de 37 graus Celsius, certo? Então, que calor tá aqui, eu vou tirar a camisa porque eu já estou todo suado, porque é meu corpo que tá respondendo ao aumento da temperatura interna. Em contrapartida, se eu tiver, sei lá, dentro de uma sala de aula, o ar-condicionado estiver muito frio, vai chegar um momento, sei lá, por exemplo, o ar-condicionado está 15 graus e um dia chuvoso, e já está frio normalmente. Então a sala está muito fria. Então a minha temperatura interna, ela vai começar a diminuir. Então quando ela vai diminuindo, o meu corpo vai começar a responder involuntariamente. Por exemplo, quero um casaco, estou com uma sensação muito fria, preciso de um casaco. Vou esfregar minhas mãos para esquentar minhas mãos porque está muito frio aqui. Então, o conforto térmico existe quando acontece o equilíbrio, a temperatura está lá, 37. O desconforto térmico, seja para uma sensação quente ou uma sensação fria, existe quando essa temperatura interna ela é alterada seja para mais, gerando a sensação de calor, uma sensação quente, seja para menos, gerando uma sensação de frio. Tranquilo aí, Marcos? Deu uma clareada? Beleza. Então vamos lá. Então, só reforçando aqui, o PMV ele vai buscar prever a sensação térmica dos indivíduos dentro de um ambiente e ele vai levar em consideração 6 variáveis. Que variáveis são essas? A atividade. Professor, por que atividade? Porque cada atividade tem uma taxa metabólica.
Por que a taxa metabólica é importante? A taxa metabólica, bem simploriamente, é a energia necessária para realizar uma atividade. Então, por exemplo, a atividade que a gente está realizando agora, ela tem uma baixa taxa metabólica, porque a gente está sentado, a gente não está realizando muitos movimentos. Mas, por exemplo, uma atividade esportiva, a taxa metabólica é bem mais alta, porque o corpo está se mexendo, porque a energia necessária ela é muito maior. Outro aspecto importante é o isolamento das roupas. Ah, professor, por que o isolamento das roupas é importante? Porque a roupa que a gente utiliza, ela vai facilitar ou não a troca de energia com o ambiente. Como assim, professor, a troca de energia? Por exemplo, quando a gente está dentro de um ambiente frio, por que a gente utiliza o casaco? Para que a gente mantenha próximo à superfície da nossa pele, entre aspas, uma energia concentrada. Aquela energia que está ali concentrada é o calor. Então, uma roupa mais grossa, ela dificulta essa troca de energia entre o ambiente e a temperatura do corpo. E os parâmetros ambientais, né? Temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar e umidade do ar. Então, a sensação térmica, ela vai ser predita ou prevista em uma escala de 7 pontos. Ou seja, estou avaliando o conforto térmico dentro do ambiente e, ao utilizar esse índice, ele vai me dar um valorzinho. Esse valor ele vai variar de -3 a 3. -3, muito frio, -2, frio, -1, levemente frio. 0, neutro, o indivíduo está em conforto. 1, levemente quente. 2, quente. 3, muito quente. Então, esse índice, ele estipula que o indivíduo está dentro de uma faixa de conforto, de uma temperatura de conforto, ou de condições de conforto, ou do conforto térmico, quando o valor do índice PMV, ele varia entre -0,5 e 0,5. Isso faz com que se gere um percentual de pessoas insatisfeitas dentro de um ambiente de até 10%. Mas isso é apontado em uma norma, né? Na ISO 7730 de 2005. A gente vai ver só depois um pouquinho sobre as normas. Mas alguns pesquisadores dentro da área, eles estipulam que quando o índice varia entre -1 e 1, que gera um percentual de aproximadamente 15% de pessoas insatisfeitas, ele é suficiente para considerar um ambiente propício ao conforto térmico. Então, falando rapidamente sobre alguns pontos referentes ao PMV, né, as variáveis, a primeira deles, a taxa metabólica. Então, já comentei superficialmente com vocês, né, que a energia necessária para desempenhar uma atividade. Então, a taxa metabólica de uma atividade, ela vai, por exemplo, se uma atividade muito estática, ela vai ser semelhante a outras atividades estáticas. Mas se forem atividades dinâmicas, né, que tem muitos movimentos, trabalham muito a biomecânica, por exemplo, ela vai gerar, vai ter uma taxa metabólica maior. E para se identificar a taxa metabólica de determinada atividade, a norma ISO, ela estipula os valores para cada atividade. Então, para se calcular, para se identificar a taxa metabólica de determinada atividade, basta identificar a atividade, obviamente, e olhar na ISO para identificar a energia que é gasta para desenvolver aquela atividade. Então, isso aqui é só um exemplo, né, da atividade, a taxa metabólica, e aqui as duas medidas que elas podem ser estipuladas. O isolamento térmico das roupas, então, como eu já falei para vocês anteriormente, o isolamento das roupas, ele vai favorecer ou não a troca de energia do corpo com o ambiente, né? Então, dei para vocês o exemplo de uma situação fria. Do mesmo jeito que se a gente estiver dentro de um ambiente que está muito quente, e a gente utilizar uma roupa muito grossa, por exemplo, que não permita a troca gasosa, naquela pele, naquela região ali, vai se acumular energia, vai se acumular calor, que ao associar com a energia do ambiente, o calor do ambiente, vai impactar diretamente na temperatura interna
e vai aumentar aquela temperatura interna e gera a sensação de desconforto muito grande. Então, quando se fala no isolamento das roupas, ele é importante por isso, por facilitar ou não a troca de energia que existe entre o ambiente e o indivíduo. Então, para se identificar o isolamento das roupas, existe a tabela baseada na ISO, né? Estipulada na ISO, que a ISO é a referência para todos os pesquisadores que estipulam o isolamento das roupas para cada diante do conjunto que os indivíduos estão utilizando. Então, por exemplo, se o indivíduo está utilizando uma camisa e um short, então aquelas duas roupas vão representar um tipo de isolamento. Então, se ele estiver utilizando um casaco, uma camisa, uma calça e uma meia, vai ter outro isolamento. Então, essa combinação das roupas vai gerar um tipo de isolamento que vai influenciar mais ou menos na troca de energia com o ambiente. Então, aqui os dois primeiros parâmetros, né, que influenciam no PMV, taxa metabólica. Quando falando em taxa metabólica, relembrando a energia necessária para realizar a atividade. Quando falar no isolamento térmico das roupas, por que é importante? Porque vai facilitar ou não a troca de energia do corpo com o ambiente. Então, essa troca de energia facilitada ou não vai depender da situação que você se encontra. Se você está diante de uma situação fria, você precisa utilizar um casaco mais grosso, que vai dificultar essa troca de energia. Se você está diante de uma situação muito quente, temperaturas muito altas, você tem que utilizar roupas que facilitem a troca de energia do seu corpo com o ambiente, para que não concentre calor ou energia dentro das regiões, próximas regiões corporais. Então, o isolamento térmico das roupas, guardem isso, é para facilitar ou não a troca de energia do indivíduo com o ambiente. E a gente chega nos parâmetros ambientais, né? Então, aqui são algumas considerações com relação a esses padrões, né? As variáveis ambientais, principalmente a temperatura do ar e a temperatura radiante. Então, a norma, ela especifica os locais em que deve ser feita a medição desses parâmetros ambientais. Então, no centro de gravidade, 0,6 para ocupantes sedentários e 1,1 metro para atividades em pé. Então, por exemplo, se a gente, na atividade que eu estou desempenhando agora, se eu fosse aferir os parâmetros térmicos dentro do ambiente que eu me encontro, a altura para aferir esses parâmetros tinha que ser de 60 centímetros. Se eu estivesse realizando uma atividade em pé, de 1,10 metros. Então, professor, por que isso é importante? Porque tem alguns conceitos, que é o conceito não sei se o termo é esse, é da arquitetura, que eu não lembro bem. É a questão do pé direito. Vocês podem até me ajudar quem tiver mais apropriação, que é a distância, a maior distância que existe dentro do ambiente entre o piso e o ponto mais alto do teto. Então, essa questão da distância mais alta do piso até o teto chama-se de pé direito. Por que isso é importante? Porque dentro dos ambientes, as massas de calor, por exemplo, quando a gente abre as janelas de um ambiente da nossa casa, vai entrar uma corrente de ar. E essas correntes de ar, elas costumam se concentrar principalmente nas regiões superiores. Então, se estipulou essas duas medidas aqui, com base principalmente nesse posicionamento da região das correntes de ar, quando entram nos ambientes, elas ficarem na parte superior. Então, aqui só dois parâmetros normativos para a medição aferição das variáveis ambientais. Então, aqui, essas duas normas, a ISO 7726/98 e a STIL 5592, ela dá as prescrições necessárias para fazer essas aferições. E aqui são dois instrumentos que são muito utilizados para fazer essas aferições. Aqui a gente tem um medidor de estresse térmico, né, que ele afere tanto a temperatura do ar, quanto a temperatura do globo, que é a temperatura radiante, né? Porque o que é a temperatura radiante? Dentro de um ambiente, os equipamentos e as pessoas, elas emitem uma radiação. Então, essa temperatura do globo, ela busca absorver todas as radiações, entre aspas, que existem dentro do ambiente e gerar uma temperatura. Então, ela vai ser
tende a ser geralmente um pouco superior à temperatura do ar, certo? E aqui, pessoal, aqui é uma estação microclimática que ela é utilizada também para aferir os parâmetros ambientais, desde temperatura do ar, temperatura do globo, umidade relativa, velocidade do ar. Esses são instrumentos que são muito utilizados tanto dentro da ergonomia quanto dentro da segurança do trabalho. Então aqui alguns parâmetros ambientais, né, a velocidade do ar. Então para alguns ambientes existe maior incidência, né, das correntes de ar, então é necessário fazer essa aferição. Mas para ambientes que não existe, digamos assim, uma circulação grande de ar, subentende-se que a velocidade do ar é 0,1 metros por segundo. Então a velocidade do ar é um parâmetro importante, que caso você possua um instrumento para fazer a aferição, é necessário. E a temperatura radiante foi o que eu expliquei anteriormente para vocês, que dentro de um ambiente, tanto as pessoas quanto os aparelhos, por exemplo, principalmente os eletrônicos, eles emitem uma energia, né? uma certa energia. E essa temperatura radiante, aferida principalmente pela temperatura do globo, ele vai aferir essa temperatura radiante, que é a soma de todas as energias que existem dentro daquele ambiente. E aqui, pessoal, é o cálculo do PMV. É um cálculo muito extenso, certo? Que leva em consideração a taxa metabólica, o isolamento das roupas, a temperatura do ar, velocidade do ar, aqui a gente vê, ó, a amplitude desse cálculo. Obviamente que nos dias atuais, com a tecnologia que a gente trabalha, perdão, os softwares eles já fazem esses cálculos para a gente. Então a gente afere, digamos assim, as variáveis ambientais, olha a taxa metabólica de uma atividade, olha a velocidade do ar, olha o isolamento da roupa, e a gente joga tudo isso no software, né, nos softwares. Até na Universidade Federal de Santa Catarina foi desenvolvido um software que é muito utilizado para fazer a aferição, né, o cálculo do PMV, e para a gente não precisar estar calculando isso aqui, por exemplo, no Excel. Então já tem software que fazem esses cálculos. E aqui, pessoal, é o cálculo do PPD, como eu falei para vocês, que ele é oriundo do PMV, que vai gerar o percentual de pessoas insatisfeitas. E aqui é a relação entre o PMV e o PPD. Né? Então, eu falei para vocês lá no início, para que se gere dentro de um ambiente e até 10% das pessoas estejam desconfortáveis, que é um número aceitável, o PMV tem que variar de menos 0,5 a 0,5. Por que essa questão do PPD é importante? 10%. 10% não é alto, pessoal? Porque como a gente está falando de conforto térmico muitas vezes entra no aspecto subjetivo, certo? E como entra no aspecto subjetivo, eu diria para vocês que é impossível dentro de um ambiente ter 100% das pessoas satisfeitas com as condições térmicas, em função dos vários fatores, né? Desde o metabolismo de cada um, certo? Desde a temperatura interna de cada um, desde a roupa que cada um utiliza, todos esses parâmetros acabam influenciando na questão da sensação térmica. Como eu falei lá no início para vocês, é influenciado pela alteração da temperatura interna. Então, é aceitável um PMV dentro do ambiente entre menos 0,5 e 0,5 positivo, que vai gerar um percentual de 10% das pessoas insatisfeitas. Então, por que eu trouxe esse índice de conforto térmico para vocês, referente aos ambientes termicamente moderados? Por quê? Ele é o padrão de referência utilizado pela ISO 7730 de 94, mas que foi atualizado mais recentemente, em 2005. É um padrão normativo. Então, se você vai avaliar o conforto térmico, você tem que avaliar o índice PMV. Então, se vocês fizerem rapidamente uma pesquisa na internet e levam em consideração o índice PMV, joga lá, índice PMV, avaliação, vocês vão ver o tanto de trabalhos que vão surgir. É o modelo de referência para a Chile 5592, que é vigente até hoje, para a DS 474 de 1995,
e para a CNCR 1752 de 1998. Então, por mais que existam críticas com relação a esse índice de conforto térmico, porque às vezes ele subestima, ele gera avaliações diferentes do que os indivíduos realmente acham, ele é um modelo utilizado até os dias atuais. E ainda dentro da avaliação das condições térmicas, para os ambientes que não são termicamente moderados, ou os ambientes quentes, existe um índice IBUTG, que é o índice de bumbo úmido e temperatura de Golgi, que é o índice que é utilizado para avaliar a questão até da insalubridade dentro dos ambientes, né? Para saber se o indivíduo tem que receber insalubridade, avalia-se principalmente nos ambientes quentes com índice de bumbo úmido e temperatura de Golgi. Para ambientes quentes, outro índice utilizado também, mas que não é um índice de referência, como o índice PMV, é a taxa de suor requerida, porque para determinada atividade, por exemplo, uma atividade estática como a nossa, a gente não pode estar suando, porque a taxa metabólica ela é baixa, então não faz sentido ter uma taxa de sudorese muito alta. Então, se você avalia uma atividade como essa, estática, a taxa de sudorese está muito alta, então tem alguma incompatibilidade naquela atividade e é necessário avaliar os parâmetros térmicos. E o isolamento requerido das roupas para os ambientes frios, né? Para avaliar se o isolamento necessário que está sendo utilizado é suficiente para manter a temperatura interna dentro dos padrões estabelecidos. Muita informação, essa questão do conforto térmico. O que eu queria saber de vocês é se deu para ter, primeiro, para que serve o índice PMV, que é um índice utilizado como parâmetro pela ISO 7730 de 2005, para avaliar o conforto térmico, que leva em consideração 4 variáveis ambientais: temperatura do ar, temperatura radiante, velocidade e umidade, e leva em consideração os parâmetros do indivíduo, que são o quê? A taxa metabólica na realização da atividade e a roupa que ele está usando a partir do isolamento da vestimenta. E a partir do índice PMV, obtém-se o índice PPD, que vai indicar o percentual de pessoas insatisfeitas dentro do ambiente. O que eu queria saber de vocês, pessoal, é se ficou muito confuso, se ficou muita informação, se deu para ter um entendimento legal quanto a esse assunto. Dê esse retorno aí para mim, por favor. Tatiana, ok. Como esse é o centro da aula de hoje, né? Antes para viver, eu queria um feedback maior, né? Para ver se deu para minimamente entender do que se trata o índice PMV. Tatiana já deu ok. E aí, pessoal? Vamos lá, dê esse retorno aí, me ajudem. Acredito que no decorrer das aulas, com mais exemplificado, ficará mais fixado o conteúdo. Aí é que está, Felipe. É porque a única aula que a gente vai ter de PMV é essa. Então, o que eu vou fazer, eu vou até substituir o texto que eu disponibilizei para vocês e vou colocar um material de leitura referente ao PMV. Porque eu considero um assunto bem importante e em linhas gerais, de solda, levamos em consideração a temperatura e sensação térmica. Para mim, ok, não é difícil, só são várias informações. Em aspecto de solda, levamos em consideração exatamente a sensação térmica, exatamente. Mas eu acho que atividades de solda, por exemplo, a avaliação ela é feita pelo IBUTG, Índice de Bumbo Úmido e Temperatura de Golgi, porque as temperaturas que existem no processo de soldagem, elas são temperaturas acima das especificadas para o conforto térmico, né? A norma ISO 7730, por exemplo, de 2005,
ela estipula que o conforto térmico ele acontece para temperaturas entre 22 e 25 graus Celsius. Obviamente que está defasado um pouquinho, né, porque indivíduos ficam confortáveis com temperaturas mais altas que essa. Então, em cima do que o Felipe falou, o que eu só queria acrescentar é que o que está aqui, para vocês entenderem do PMV, é suficiente, certo? Porque o que é que eu preciso entender do PMV? O que é o índice? Para que serve? Quais são as variáveis que são utilizadas para calculá-lo? E, além disso, como calculá-lo? Então, apresentei a forma para vocês, superficialmente, obviamente, mas que existem softwares que utilizam, que fazem esse cálculo. Então, só acrescentando, esse conteúdo faz parte da ergonomia física e ele não é normalmente trabalhado, né? A questão das variáveis ambientais foca muito em antropometria, biomecânica, projeto de posto de trabalho, quando as questões térmicas elas são extremamente importantes. Então, o que eu recomendo para vocês, né, até porque a gente vai ter a questão dos questionários, que vocês depois façam a avaliação, né, uma leitura desses slides, que vai ser bem importante, certo? Então, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu já vou falar superficialmente do que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, referente à antropometria e biomecânica, que é extremamente importante dentro da ergonomia física. Eu considero o coração da ergonomia física. Então, a gente tem um pouco mais de 6 minutos, né? Então, as características antropométricas, vocês sabem do que se trata. Então, vai variar a altura dos indivíduos, os comprimentos e larguras dos segmentos corporais. Então, todos os projetos, eles devem ser realizados buscando levar em consideração essas condições antropométricas. Porque, uma vez quando elas não são levadas em considerações, é que se existe a questão da incompatibilidade. Quando a gente fala no desenvolvimento de um projeto, levando em consideração os aspectos antropométricos, esse projeto ele pode ser desenvolvido de duas maneiras. Levando em conta uma amostra. Como assim, professor? Eu vou desenvolver um projeto para a minha empresa e eu só quero levar em consideração os trabalhadores que ali realizam suas atividades. Então, eu faço um projeto levando em consideração exclusivamente os aspectos antropométricos da minha amostra. Só que existe um outro lado da moeda, digamos assim. Os projetos que são desenvolvidos com base no percentil populacional. Professor, por que com base no percentil populacional? Porque esses projetos são desenvolvidos com base no percentil populacional porque hoje você tem indivíduos com determinada característica, mas se por determinada circunstância aqueles indivíduos em 6 anos de empresa, 7, não se fizerem mais presentes e entrarem outros indivíduos, aquele projeto que você fez com base no percentil populacional é capaz de abranger esses indivíduos. Então, o percentil populacional, pessoal, é um estudo que leva em consideração as condições antropométricas da população de determinada região ou de determinado país. Então, desenvolve-se uma escala subdivididas em grupos, que são chamados os percentis. Então, os indivíduos, de acordo com as suas alturas ou com o tamanho dos seus segmentos corporais, eles são alocados em grupos chamados de percentis. Então, esses percentis vão variar de 0 a 100%, obviamente, em que até 5%, por exemplo, são indivíduos que possuem uma faixa, digamos assim, antropométrica diferente, entre aspas, ou seja, são mais altos ou são mais baixos. Os indivíduos que se encontram, por exemplo, entre 5% e 95%, que representa 90% da amostra, são os indivíduos que, quando você desenvolve um projeto, consegue abranger toda essa amostra. Então, o percentil, pessoal, ele busca
gerar grupos de indivíduos com base nas dimensões antropométricas. Então, quando você desenvolve um projeto que leva em consideração um percentil, por exemplo, de 90%, ou seja, ele consegue absorver a maioria dos indivíduos dentro de uma população. Então, por exemplo, se dentro do Brasil tem um estudo que leva em consideração os aspectos antropométricos e faz toda essa divisão, talvez o ideal seja você fazer um projeto que leve em consideração essa tabela, né? Porque ao fazer um projeto com relação ao percentil populacional, você consegue, sim, em dado momento, aqueles indivíduos que compõem o seu ambiente de trabalho, que utilizam um posto de trabalho, que utilizam equipamento, que utilizam uma ferramenta, se eles saem e entram os outros, como o seu projeto foi desenvolvido com base no percentil populacional, você não vai ter problemas com relação à compatibilidade. Então, essa é uma pequena introdução do que nós vamos trabalhar na próxima aula, referente ao percentil e referente à antropometria. E a questão da biomecânica, que são os movimentos executados pelo corpo, né? Então, é a mecânica aplicada ao ser humano. Então, são os movimentos realizados pelos braços, pelas pernas, pelo tronco. São todas as posturas assumidas, associadas às forças que ali são empregadas. Então, todo posto de trabalho, ele vai ter posturas consideradas neutras. Ou seja, o indivíduo, se assumir aquela postura, ele não vai ter nenhum comprometimento no seu corpo, né, na sua saúde, no seu bem-estar. Só que, na maioria das vezes, o que se observa é que o indivíduo ele não assume aquela postura neutra. Ele sai daquela postura. Então, por exemplo, essa imagem aqui, a postura neutra é a coluna ereta. Então, quando ele sai dessa posição neutra, existe um comprometimento do corpo, da coluna vertebral. Então, a gente vai estudar essa questão dos fatores biomecânicos na próxima aula, tanto quanto os indivíduos saem da sua postura neutra, postura ideal, e quando ele sai dessa postura ideal, da sua postura neutra, e associa com a carga. Então, a combinação de sair da postura neutra, da postura ideal, e associar com a carga, com o peso, isso gera um comprometimento muito grande. Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar detalhadamente essas duas vertentes. Antropometria, a questão das dimensões dos seres humanos, na questão dos percentis, para a gente entender bem direitinho do que se trata o percentil, a importância do percentil e dos fatores biomecânicos. O que eu tenho para vocês de pergunta, pessoal, é se tem alguma dúvida com relação à aula